Glória a Deus, bom dia, shalom, 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 paz, vitória e alegria para você e sua família, em nome de Jesus Cristo. Tivemos uns programas especiais sobre a rede de homens. Engraçado que encontrei essa semana uma senhora e disse para mim, não tem programa mais para mulher não, agora é só homem? Pois é. Só foram 2 semanas só que nós falamos a respeito do poder de Deus que acontece na vida de todos, principalmente na vida de maridos, de pais, na vida dos homens. Como nós homens precisamos dessa manifestação do Senhor. E foi tremendo, o congresso foi lindo, está aí à disposição o material se você quiser, vai ser maravilhoso você estudar e receber o que Deus entregou aqui. E hoje, o que Deus vai entregar aqui nesse programa? Bem, hoje nós vamos para um estudo bíblico. Olha, eu tenho aqui um estudo para fazer com você, que eu já fiz na igreja local, e foi uma revolução. Eu senti Deus falar comigo. Eu estava de viagem, não estava aqui em Salvador, não estava nem no Brasil. E eu senti Deus falar comigo que eu tinha que ministrar sobre um tema. E eu disse, meu Deus, vou falar sobre isso na igreja, hein? E aí, quando eu estava passando, tinha uma banca de revistas. Era dentro de um shopping. E quando eu passei, tinha alguns livros. E naquela banca tinha um livro com o tema exatamente sobre o que Deus estava falando comigo. Eu achei interessante aquilo, eu acabei não comprando o livro, mas aquilo ali para mim foi uma testificação que eu tinha que ministrar sobre esse assunto na igreja local em Salvador. E eu fiquei um pouco relutante porque por 10 anos que estou pastoreando em Salvador, eu nunca preguei sobre esse assunto. Todo pastor menciona, fala um pouco sobre aqui e ali, mas pegar um texto e ensinar só sobre isso, pelo menos nos últimos 10 anos eu nunca tinha feito. E eu vi quanta coisa eu deixei de passar para a igreja. Você pensa, que tema é esse? Que há 10 anos o pastor não prega, que Deus disse que tinha que pregar. Você quer saber? Sobre o inferno. O inferno é exatamente isso. É um assunto que pastor nenhum hoje tem, assim, não tem alegria de pregar. Porque parece que, na verdade, é uma mensagem que confronta muito, que mexe muito com a gente. É uma mensagem que nos leva a tomar decisões. Falamos muito até da fé, da eternidade, da salvação, mas a gente não ensina sobre o inferno. E eu passei 3 semanas ensinando biblicamente. Você sabe como é importante a gente aprender a Bíblia sobre esses assuntos polêmicos? Porque muita coisa que a gente acredita, muita coisa que você acredita sobre o inferno, não é verdade. E tem muita coisa que você não acredita sobre o inferno e é verdade. Por isso que a gente tem que aprender na palavra. A gente tem que aprender através das escrituras sagradas. E hoje Deus vai falar com você. Eu ministrei 3 semanas. Sabe quantas pessoas tomaram uma decisão dentro da igreja? Cerca de 400 pessoas aceitaram Jesus Cristo em 3 semanas de culto. Por causa desse tema. Vidas que precisavam entender aonde estava a fé delas. E eu oro a Deus que hoje você tenha uma decisão por Deus e por Jesus. Se você tem uma Bíblia, bem, primeiro telefone para alguém, ligue para alguém, chame alguém, grave essa ministração, porque vai ser muito bom. E eu vou continuar domingo que vem, tá? Próximo programa, parte 2, você não pode perder. Mas vamos lá. Hoje nós vamos começar no livro de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Eu vou ler o texto inteiro. Quem está falando aqui no texto? Jesus Cristo. E essa é a minha maior inspiração. Sabe por quê? Porque ninguém na Bíblia, ninguém ensinou mais sobre o inferno do que Jesus Cristo. Ninguém. Nem Moisés, que escreveu 5 livros na Bíblia, nem Paulo no Novo Testamento, que escreveu a maior parte da doutrina do Novo Testamento,
Ninguém falou mais sobre esse assunto do que Jesus. E sabe o que eu aprendi? Eu aprendi o seguinte, que quando Jesus, toda vez que ele mencionava sobre o inferno, Jesus nunca mencionou o inferno para colocar medo nas pessoas, para despertar terror nas pessoas, não. Para ameaçar, não. Toda vez que Jesus pregou sobre o inferno, ali era um pregador cheio de compaixão. Por amor às pessoas, ele ensinava e dizia: esse lugar não é para você. Ele não ameaçava, ele alertava, ele avisava. Não tem um ditado que diz assim: quem avisa, amigo é? Pois bem, Jesus hoje está usando esse programa para avisar você sobre a realidade da eternidade, sem Deus, sem luz, sem esperança, sem salvação. Preste atenção. Hoje o nosso estudo tem como tema um testemunho do inferno. Tá bom? Veja aqui o texto. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Uau, que estado terrível! Aconteceu morrer o mendigo e foi levado pelos anjos. Interessante isso, Jesus está ensinando. Foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, versículo 23, Lucas agora 16, versículo 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamou e disse: Pai Abraão, olha como ele chama Abraão, o rico que morreu e agora está no inferno. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Misericórdia. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Olha, isso é muito forte. Na tua vida você teve a tua chance. E Lázaro, igualmente, ele recebeu males. Agora, porém, aqui ele está sendo consolado e tu estás em tormento. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros, não podem, e os de lá passar, nem os de lá passar para nós. Estou quase terminando o texto, veja. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Olha o que o rico pede a Abraão. Porque tenho lá 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm os livros de Moisés e têm os livros dos profetas, o Velho Testamento. Que ouçam o que está escrito. Mas o homem rico, que não era mais rico, estava no inferno, morto no inferno, continuou insistindo. Diz: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Uau, olha o entendimento desse cara no inferno. Mande lá alguém ressurreto dentre os mortos para pregar. Porque se alguém ressuscitar dos mortos, eles vão se arrepender. E Abraão diz assim: se não ouvem a Bíblia, em outras palavras, o que ele está dizendo aqui, se não ouvem a Moisés e aos profetas,
tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Poxa vida, eu queria ter 1 hora agora de programa para eu pregar esse texto por completo. Quer dizer, extrair o completo da palavra é impossível, mas ter uma boa noção. Você sabe que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos? E mesmo assim não é suficiente para muita gente crer. A Bíblia aqui fala sobre o testemunho de um homem que foi ao inferno e contou como é. É o único texto dos 66 livros da Bíblia que você vai encontrar um texto que fala de alguém dando depoimento de como é a vida lá. Você tem muitos textos que falam sobre o inferno, mas depoimento esse é o único, em toda a Bíblia. E Jesus aqui, ele criou essa história. É uma história fictícia, mas na verdade é uma história... Quando eu digo fictícia, eu não quero falar que não existe. O que eu quero falar é o seguinte: Jesus quis ilustrar uma verdade espiritual através de uma história que ele trouxe. E Jesus Cristo, com muito amor e muita compaixão, está nos dizendo como funcionam as coisas. E você sabe qual é a grande moral da história? Porque nesse texto Jesus não está ensinando sobre o céu, ele está ensinando sobre o inferno. No grego aqui é Hades, H-A-D-E-S, Hades. Você sabe qual é o grande X da questão aqui? Presta atenção. Antes de eu responder essa pergunta, deixa eu explicar. Uma grande surpresa aconteceu. Vou repetir. Uma grande surpresa aconteceu. Eu gostaria que a câmera chegasse bem perto aqui agora. Eu quero falar bem perto. Você tem que ver olho com olho, coração a coração. Jesus está mostrando nesse texto uma grande surpresa. Por quê? Porque esse judeu, homem rico, judeu e religioso, nunca imaginou que ele iria acabar no inferno. E Jesus está dizendo o seguinte: o inferno está lotado de gente. Surpresa. O inferno está lotado de gente que nunca pensou que iria para o inferno, mas acabou indo. Isso é um alerta para a gente. Um alerta para você. Tem muita gente confiante que acha que vai para o céu. Ah, por quê? Ah, porque eu não mereço ir para o inferno. Por que não merece? Você é perfeito? Ah, eu não sou perfeito, mas eu também não sou ruim. Qual é a desculpa? Qual é o argumento que você tem que você merece o céu? Que o céu é para você. Ah, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca desejei mal às pessoas. Querido, deixa eu dizer uma coisa: se você pensa assim, ainda bem que você está assistindo esse programa, porque senão você vai se surpreender. Nenhuma boa atitude vai comprar o céu. O céu não tem preço para alguém acumular créditos na terra para um dia alcançar o valor de poder entrar no céu. A Bíblia diz que o céu é para perfeitos. Então está enrolado, né? Por quê? É verdade, está todo mundo aqui enrolado. Por quê? Porque não tem nenhum perfeito na terra. Mas é por isso que Jesus veio ao mundo, para dar a vida dele por nós imperfeitos, pecadores, para que o nosso pecado, nossa imperfeição fosse perdoado o nosso pecado. E agora, tirando a imperfeição, o pecado, temos agora acesso à vida eterna ao lado de Jesus, ao lado de Deus. Eu oro a Deus para que esse programa ensine você a verdade e você entregue sua vida a Deus e a Jesus Cristo.
Então, deixa eu mostrar algumas coisas aqui. Primeiro, algumas realidades do texto. O que não vai levar você para o céu? Vamos começar assim. Primeiro, riqueza. Dinheiro não vai levar você para o céu. Você está se matando para ganhar dinheiro? Será que no final vai valer a pena? Esse homem rico terminou no Hades, no inferno. Segunda coisa, boas convicções religiosas não vão levar você para o céu. Por quê? Porque esse homem era religioso, era um judeu. E Jesus agora está confrontando a teologia dos judeus. E Jesus está olhando para fariseus, Jesus está olhando para religiosos judeus nesse contexto, e ele está dizendo, eu vou dizer uma coisa para você, judeu vai para o inferno. Isso chocou as pessoas. Como é que é? Judeu vai para o inferno. Religioso vai para o inferno. Não é porque você é religioso que você tem lugar garantido no céu. Esse camarada aqui era judeu. Por que ele era judeu? Porque ele chama Abraão de pai. Quem é Abraão? Abraão é o herói de Israel. É o pai da nação de Israel. É o máximo para os judeus. Pai Abraão. Quer dizer, ele era descendente de Abraão, sangue de judeu, mas não estava no céu com Abraão. Então, religião não leva você para o céu. Riqueza não leva você para o céu. E olha, conhecimento não leva você para o céu. Por quê? Assim, conhecimento religioso. Porque esse camarada, ele sabia a razão porque ele estava no inferno. Perceba que ele diz assim, versículo 30, ele diz, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com meus irmãos, arrepender-se-ão. Olha que tremendo isso. Ele está dizendo, meus irmãos não podem vir para cá. Então qual é a maneira de eles não entrarem no inferno? Eles precisam ouvir alguém pregar para que eles se arrependam. Olha, ele entendeu que ele viveu a vida dele toda com grana, com fama, com prestígio, mas sem arrependimento. E ele diz que ele entendeu no inferno que porque ele não tinha se arrependido, ele estava lá e ele estava implorando para que os irmãos dele não estivessem com ele, mas que fossem para o céu. Ora, ele tinha entendimento de doutrina. Ele entendia o que era arrependimento. E ouça, ninguém tem entendimento de arrependimento se não tiver entendimento de pecado. Porque se arrepender de quê? Dos pecados. E ninguém tem entendimento de pecado se não tem entendimento de quebrar a lei. Porque o que é um pecado? É uma quebra da lei de Deus. E ninguém tem entendimento de quebrar a lei se não tem noção de leis espirituais. E se tem noção de leis espirituais, tem noção de alguém que escreve as leis, que é Deus. Então esse cara tinha entendimento de Deus, que Deus é juiz, que Deus tem leis. Se quebra as leis, se chama pecado. Se chama pecado e não tem arrependimento, tem penalidade, tem juízo. É o inferno. Eu tenho muita coisa para lhe dizer semana que vem. Você não vai poder faltar semana que vem. Esse programa que é muita coisa, mas olha o que você está ouvindo aqui. O que não vai levar você para o céu? Você entender a Bíblia. Você pode até ter uma Bíblia em casa e você até de vez em quando dá uma olhada na Bíblia. Isso não garante nada para você. É bom você ler a Bíblia, porque um dia você vai entender, mas a Bíblia tem que entrar na sua mente e no seu coração, mudar a nossa vida, mudar a sua vida. Religião não leva você para o céu, não importa qual é a religião, não vou citar aqui religiões, nem a religião evangélica. Não adianta você dizer que vai para a igreja e ouve o pastor falar que você vai para o céu, não é nada disso. Esse camarada entendia de Bíblia, não foi para o céu. Esse camarada era descendente de Abraão, que é melhor do que isso, não foi para o céu. Esse cara tinha prestígio, tinha fama, era querido por todo mundo, porque todo mundo gosta de rico, né?
Pobre ninguém quer saber. Era igual mendigo aqui, Lázaro. Quando morreu, o pessoal estava dizendo, graças a Deus, até que enfim, menos um. Mas rico todo mundo gosta. O cara era famoso. Era uma celebridade. Agora, a grande surpresa é que aquele que achava que nunca ia para o inferno acabou indo. E Lázaro, que ninguém dava nada, foi justamente esse que estava com Deus. Oh, meu Deus, como é o inferno? Pelo depoimento deste homem rico que deixou de ser, porque uma vez no inferno você não tem mais nada. Como é no inferno? Pelo depoimento da história que Jesus contou. É um lugar de tormento. Ele clamou e disse, por favor, uma gota de água para molhar a ponta da minha língua, porque eu não aguento estar em chamas. Que terrível. Misericórdia, Jesus. Teu sangue tem poder sobre nós. É um lugar de agonia. Agonia é dor profunda. Ele diz, eu não aguento mais essa agonia. E por último, eu tenho muito mais que poderia compartilhar com você aqui. Mas por último, esse para mim é o pior. Além do inferno ser um lugar de chamas, um lugar de tormento, um lugar de agonia. Aliás, eu tenho mais 2 pontos que eu quero falar aqui. Primeiro, é um lugar para a eternidade. É uma prisão eterna. Perceba só. Por que é que o homem rico não pediu a Abraão, que estava no céu, para ele voltar para casa, para testemunhar dos irmãos? Ele disse, deixa Lázaro ir. Por que ele pensou, por que ele pediu Lázaro para ir e não ele mesmo? Porque a melhor pessoa para evangelizar a família seria ele mesmo. Imagine ele, uma semana depois de morto, voltar e dizer, olha, eu voltei aqui dos mortos, vou lhe contar o que eu vi após a vida na terra. Não tinha ninguém melhor para evangelizar do que ele mesmo. Por que ele pede Lázaro? Porque ele tem, no seu entendimento, de que uma vez que ele entrou no Hades, nunca mais ele pode sair. Como ele não conhecia o céu, ele imaginou, quem sabe quem está no céu, alguém pode voltar. Mas foi para falar da mesma coisa. Existe um grande abismo, não tem como um passar de um lado para o outro, nem retornar, a não ser que Deus ressuscite a pessoa. Então é um lugar de tormento, é um lugar de agonia, é um lugar de prisão para a eternidade. E por último, e esse para mim é o mais difícil, é um lugar de consciência constante. Você ouviu isso? Consciência constante. Ninguém vai estar no inferno dormindo, sem saber o que está acontecendo. Tem umas doutrinas, tem várias, mas tem uma doutrina do sono, que a pessoa dorme, morre, começa a dormir 100 anos, 1000 anos, 10.000 anos, fica dormindo. E ninguém sabe o que está acontecendo, não é nada disso. Jesus Cristo, aquele que é Senhor de todas as coisas, que criou todo o mundo e todo o universo, as coisas visíveis e invisíveis, Jesus Cristo está dizendo, o homem no inferno tinha consciência. Ele tinha consciência até da família dele. Ele lembrava da família dele. Ele lembrava quantos irmãos ele tinha, que ainda estavam vivos. Consciência. Meu Deus, imagine alguém viver para toda a eternidade com consciência da onde está, da dor que está passando, de familiares que ainda podem chegar, e da consciência de que está lá porque não se arrependeu. E todos os dias, diante da memória e da consciência dessas pessoas, lembrando de todos os pecados das suas vidas,
de todo o pecado que cometeu na terra, que não se arrependeu e está lá, eu pensando, estou aqui porque eu traí a minha mulher, estou aqui porque eu menti ao patrão, estou aqui porque eu invejei, estou aqui em tantos pecados, de atitudes, de pensamentos, de sentimentos. Nós somos pecadores, nós erramos. Mas se nós não nos arrependemos e pedimos perdão a Deus, você sabe qual é o fim. A questão não é se tem eternidade, você pode ter certeza que tem, para todos. A questão é se é vida eterna ou morte eterna. Essa é a questão. Eu vou continuar domingo, tá? E você que está na internet, qualquer dia da semana você pode acessar. Não perca. É muito revelador o que eu vou lhe ensinar. Eu quero orar com você. Você quer escapar dessa? Eu vou lhe dizer como. Eu não vou lhe apresentar religião. Eu não vou lhe apresentar denominação. Eu não vou lhe apresentar uma lista de regras que você tem que seguir para você entrar no céu. Nada disso. Eu vou lhe dizer o que Jesus disse. Todo aquele que crer em Jesus tem a vida eterna. Basta você crer. Basta você confiar, você dar sua vida, entregar sua alma a Jesus e pedir perdão dos seus pecados. Porque a única coisa que impede nossas vidas de estarmos com Deus para sempre são os pecados. Se você pedir perdão deles, Jesus vai salvar você. Eu vou ajudar você orando. Faça essa oração. Aí onde você está, não tenha vergonha não, em voz alta, diga: Senhor Jesus Cristo, eu peço agora o perdão de todos os meus pecados, porque eu reconheço que eu sou pecador. E eu reconheço que Tu és o Salvador. Jesus Cristo, vem salvar minha vida. Eu abro o meu coração para que o Senhor possa entrar e ser meu Senhor, vivendo dentro de mim para todo sempre. Amém. Amém. É uma oração simples, mas ela funciona. Que Deus lhe dê graça, favor e sabedoria. Tá bom? Que Deus te abençoe. Procure uma igreja. Procure uma igreja. Se você está em Salvador, você é bem-vindo. Eu sou pastor da primeira igreja batista do Brasil, na Avenida ACM. Aliás, Jesus é o pastor dessa igreja. Eu sou o servo dele. Tá bom? Mas se você mora no interior, qualquer lugar ou um bairro, procure uma igreja que vai pregar a Bíblia. Tá bom? Que Deus te dê graça. Eu quero convidar você para dia 31, você virar o ano comigo. Tá bom? A festa está um espetáculo. É ao ar livre, muita dança, muita música, muita adoração, muito louvor, muita palavra profética. Entre em 2011, não com o pé direito, com o coração inteiro, com o corpo todo. E nós vamos romper esse ano debaixo do poder de Deus. Tá joia? Até semana que vem. Beijo no seu coração. Deus te dê paz. Vamos estar com Deus para sempre. Amém. Chegou a sua vez, o milagre vai acontecer. Fé, cura, libertação. O maior milagre não é curar AIDS, nem tuberculose ou qualquer outra doença. É quando Deus salva um pecador. Chegou